Muito alegre de nós tirar um tempo para Ele, para adorar e bendizer o seu santo nome, aquele nome que é sobre todos os nomes, o poderoso, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta e aquele que um dia vai levar nós para o céu. Então, nesta tarde, vocês são nosso convidado. Deus tem uma bênção especial aqui nessa tarde. Pequenininho, mas poderoso é só, né? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus, né, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui glorificando o seu nome. Você, amado ouvinte, como já foi dito, é o nosso ouvinte, aquele que é mais precioso aqui nessa tarde. Você, Deus tem uma palavra para o seu coração. Jesus quer falar conosco. E eu quero aqui, nesse momento, fazer uma oração para nós dar início nesse trabalho, nesta tarde de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai celestial, Tu és santo. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, o Senhor é aquele que é mais importante aqui nesse lugar, Pai. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque enviou o seu Filho amado, Senhor, no intuito de nos alcançar, de nos salvar, de nos libertar, Pai. Pai, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. O Senhor possa, Senhor Jesus, se agradar de nós aqui nessa tarde. Porque de nada adianta nós estarmos aqui reunidos para agradar o homem se nós não agradar ao Senhor. Mas é no intuito de agradar o Senhor que nós estamos aqui nesta tarde. Espírito de Deus, Pai, que Teu Espírito venha manifestar o Seu querer e falar aos nossos corações. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a irmã Ana Lídia para estar louvando ao Senhor com os hinos da harpa. Oh, Deus maravilhoso, Senhor da glória, aleluia. Jesus é bom, Deus que nos dá vitória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus, graças a Deus. Deus é fiel. Eu quero estar louvando com o hino 169. Peço que os irmãos me ajudem. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eita, Deus do céu. 225. Eu abri nele, irmãos. Ô, glória. Jesus é lindo. Irmãozinho de 225. Jesus é maravilhoso, irmãos. E Ele está aqui com a gente hoje, tenho certeza. Amém. Glórias a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus e a vitória te conduz. Olha o peixe a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente.
agradecer a todos que estão na live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. No Brasil eterno, ser valente, tua vida Vencer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, né? É porque muitos irmãos foram valentes para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho em alta voz, mesmo com perseguições. É que nós estamos aqui nesta tarde reunidos também para anunciar o Evangelho. O Senhor requer, Ele conta com aqueles que são valentes, que não temem a morte, que não têm a sua própria vida por preciosa, mas que eles já não têm a sua vida preciosa, mas eles levam o Evangelho em nome de Jesus. Vamos ouvir aqui nesta tarde a palavra introdutória. O pastor Wesley estará trazendo esta palavra introdutória nesta tarde. Jesus amado, glória a Deus. Deus é fiel. Eu saúdo a todos nessa tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amado, Meus queridos ouvintes, Deus é é fiel. com muita alegria no nosso coração É verdade. que estamos aqui esta tarde pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus, O Senhor Jesus glória, Cristo que salva, meu Pai, cura as enfermidades, batiza com o Espírito Santo e nos leva para morar no céu. Eu quero Jesus, aqui fazer uma leitura Deus eterno. no livro do profeta Isaías, Aleluia. capítulo 53. Santo, A palavra do Senhor glória. diz assim: quem deu crédito à nossa pregação Aleluia. e a quem se manifestou o braço do Senhor, Jesus. porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, Meu Pai, e olhando nós para ele, nenhuma Deus beleza víamos eterno. para que o desejássemos. Maravilha. Era desprezado Deus e o mais indigno entre os homens, homem de dores, Glória. experimentado nos trabalhos, Glória. e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Meus queridos ouvintes, eu estou lendo uma profecia que já se cumpriu. Esta foi a palavra que Deus deu ao profeta Isaías, aqui revelando o que haveria de acontecer com o Filho de Deus quando fosse enviado à terra. Jesus, há muito tempo foi prometido à humanidade como Redentor e Salvador da humanidade, que todos estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus, ele chegou conforme o profeta Isaías havia profetizado. Jesus não chegou sendo um rei. Jesus não nasceu num lar rico. Não estava vestido com roupas finas. Mas o nosso Senhor Jesus, ele se humilhou, esvaziou da sua glória e tomou forma humana, mas não como qualquer homem. A Bíblia diz que ele se humilhou e tomou forma de um homem, mas dos homens mais simples que havia na época. Para nós entendermos o lar pobre que Jesus nasceu. Jesus nasceu através de Maria e José. E, meus queridos ouvintes, a situação era tão difícil que a Bíblia narra que não havia lugar em nenhum hotel, nenhum lugar para ele poder nascer. Mas ele nasceu numa humilde manjedoura. Ele trabalhou juntamente com seu pai adotivo José numa carpintaria. A sua aparência também não é conforme Hollywood está estampado nas televisões e nos filmes como um homem belo e bonito. A Bíblia diz que era um homem de dores e não tinha nele beleza nenhuma. Era um homem desprezado, onde muitos se envergonhavam dele. Não era uma pessoa benquista, mas foi muito humilhado. Ele passou e provou de todas as misérias que um homem aqui nessa terra pode provar. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou escárnio, ele sofreu afrontas, mas ele foi fiel, porque ele veio com uma missão. A missão que ele veio é para derrotar Satanás e a morte e todo o inferno. E assim, meus queridos ouvintes, seguiu o nosso Salvador Jesus a sua missão. Foi crescendo em graça, foi crescendo em conhecimento. Aprove o Senhor usá-lo no ministério terreno, operando muitos milagres e prodígios, curou muitos leprosos, abriu vista de muitos cegos, ressuscitou muitos mortos. Mas aonde ele chegava, o que importava era pregar o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Aonde ele chegava, ele dizia: é chegado o reino de Deus, convertei-vos e arrependei-vos para a salvação de vossas almas.
Agora, depois de 3 anos, ele cumprindo seu ministério, ele é condenado injustamente. Ele foi, meus queridos irmãos, injustiçado e condenado à morte de cruz. Uma das duras provas, uma das mais cruéis mortes, submeteu-me Jesus. E aqui cumpre esta palavra. Foi lá no Calvário, foi lá na cruz de madeira, que ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Foi naquele Calvário que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E ele então foi morto. Mas depois de sepultado, a Bíblia também narra que ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou dos mortos, e hoje ele vive eternamente, está sentado à destra de Deus, vive eternamente, e aqui ele está, meus queridos ouvintes, através das nossas vidas, continuando o ministério de reconciliação. Estamos aqui anunciando, porque ele nos honrou. Quando ele ressuscitou, ele chama os discípulos que criam nele e dá a eles uma ordem imperativa, dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E é por isso que nós aqui estamos seguindo o passo deste Salvador e dando continuidade a este reino, continuidade a esta obra que ele começou, dizendo a você: creia no Senhor Jesus, aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se dos seus pecados e tenha salvação, fique-se livre da ira futura que está por vir. E eu quero te dizer, ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando, e hoje é uma tarde oportuna para você reconhecer o sacrifício de nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus é fiel. Jesus é maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus, né? Jesus incumbiu os seus discípulos de uma missão, né? Jesus, ele disse aos seus discípulos: sereis as minhas testemunhas. E é que nós estamos aqui fazendo nesta tarde, é falando deste tão bondoso Salvador, o qual ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Amigo, querido ouvinte, dai ouvidos a esta palavra. Jesus, ele é o único Salvador, e não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos. Mas nós estamos aqui testemunhando que no nome de Jesus a salvação, você pode nesta tarde confessá-lo como Salvador da sua vida e ser a partir de hoje também uma testemunha desse tão grande amor, uma testemunha de Jesus à humanidade. Ele vai usar a sua vida poderosamente. Vamos ouvir aqui o diácono irmão Daniel com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes nessa tarde porque estamos aqui reunidos juntamente com os irmãos. Estamos aqui felizes e alegres por essa oportunidade tão maravilhosa de levar-nos até a você a doce palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes porque estamos na incumbência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz, que ele, deixando os seus ensinamentos, pregando o Evangelho a toda criatura, e nós estamos incumbidos nesse trabalho de nessa tarde levar até você que está ouvindo essa voz. Nessa tarde o Senhor tem bênção para a sua vida. Eu creio nesta tarde. Vamos louvar o Senhor com ele. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é grande. Salva, Pai, aleluia. Dá vitória, Pai. Há momentos que na vida precisamos sempre olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. Seu nome, Jesus Cristo. Ele a gente pode confiar. Ele a gente pode confiar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, teu Pai. Glórias a Deus, né? Há um grande amigo em qual nós podemos confiar, né? Um amigo que é fiel, um amigo que não falha, um amigo que é poderoso para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Vamos ouvir aqui também o Daniel com a oportunidade. Aleluia, Deus. Aleluia, Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que eles tragam grande delícia para adorar o seu nome. Jesus, glória da glória. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Deus é fiel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Jesus é lindo. Eis que surge um povo forte, vestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Serás humilde e sorte, com Cristo ao seu lado, com isso deve dizer sou gostar.
Glórias a Deus. Se você quiser ser alegre como nós somos, se você quiser ser chamado como um dos tais, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Oh, maravilha, graças a Deus. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Por todas as suas bem-aventuranças que alcança a vida de todos aqueles que dão ouvidos à sua palavra. Vamos ouvir aqui o irmão diácono Marcos com a oportunidade. Aleluia. Deus é fiel, Deus é grande, glória. Eu cumprimento todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Motivo de alegria nós estarmos aqui nessa tarde, Deus é fiel. adorando juntamente com os irmãos, glorificando o nome que é sobre todos os nomes, né? Ao único que deve toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Esse nome é Jesus Cristo, Aleluia, o único Deus. que morreu pelos nossos pecados. Aleluia, É o Deus. único a qual nós conseguimos chegar até Deus, né? E é por isso que nós anunciamos esse Jesus nessa tarde Aleluia, de salvação, Deus. de oportunidade para cada ouvinte Deus que é está santo. neste momento atento a essas palavras. Graças Jesus a Cristo, Deus. ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós sabemos que ninguém vai a Deus se não entrar por esse caminho que é Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Ninguém conhece a verdade se não entrar por esse caminho através de Jesus Cristo. E ninguém verá a Deus se não for por Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero deixar para a meditação de todos os ouvintes nesta tarde a palavra do Senhor que se encontra em Tito, capítulo 2. Glória a Deus. Deus eterno. Deus é santo. Deus é A santo. carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando nós olhamos essa palavra que Paulo escreveu ao seu querido amado Tito, irmão na fé, nós vemos que Paulo queria dizer a Tito que essa salvação, né, que agora nós anunciamos nessa tarde, ela foi manifestada, é a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela é Jesus Cristo, a qual nós estamos anunciando nesta tarde. A palavra do Senhor fala que Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus de várias maneiras, de várias formas, né, falava através dos profetas, né, aos pais, ao povo antigo, né? Mas nos últimos tempos ele revela, né, quem ele é. Ele fala conosco, por cada ser humano ele fala através do Filho. Então Hebreus vai nos começar falando que Jesus Cristo, ele é a revelação de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, né? Nós não podemos ver Deus. Deus está numa luz inacessível, mas ele se manifestou, ele se revelou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio até essa terra, ele deixou seu trono de glória, humilhou-se, tornou-se em forma de servo, ser humano como nós. Padeceu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas diz a palavra que ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitou. E o nome dele é sobre todos os nomes. E diante do nome dele, todo joelho e toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor. Quem sabe nesta tarde você está falando: eu nunca vou aceitar esse Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido ouvinte, que todos terão que comparecer diante do tribunal. E diz a palavra do Senhor que todos vão ter que confessar que o Senhor Jesus, ele é Senhor. Queira você ou não, diante do trono, todos teremos que comparecer. E por isso nessa tarde nós estamos anunciando Jesus Cristo, estamos anunciando essa porta aberta que um dia vai fechar. A palavra fala que Jesus vai voltar para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E nós estamos aguardando essa volta. Mas para aguardar essa volta, precisamos que cada um de nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Cada um de nós venhamos confessar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. E hoje Jesus te chama. Hoje Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem sabe o seu coração nessa tarde está angustiado,
você está sem solução, não sabe o que faz da vida, não tem esperança de vida eterna. Quem sabe você nessa tarde, você se encontra em uma situação de aperto, a qual ninguém sabe da situação, mas somente você. No seu interior você sabe a luta travada que você tem passado. Mas nessa tarde nós anunciamos Jesus Cristo, que através do Espírito Santo, se você abrir o seu coração, Ele está disposto a entrar na sua vida, fazer uma mudança. E diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 5, 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Quer dizer para você que a vida com Cristo, ela se torna muito boa. Por quê? Vai acabar os problemas, a dificuldade? Não. Mas Ele em todos os momentos Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos dá graça. Agora, quando nós passamos momentos de dificuldade, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, tudo se torna impossível de ser resolvido. Mas o Senhor Jesus, quando entra no nosso coração através do Espírito Santo, Ele faz morada, Ele tira tudo que não presta, Ele tira os nossos pensamentos, Ele coloca em nós um novo coração. E o nosso desejo é apenas adorá-lo, é buscar, é orar, é cantar, é ler a palavra, conhecer a Sagrada Escritura. Porque a palavra do Senhor diz que essa palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não é apenas um livro, mas ela é o próprio Deus, ela é o próprio Jesus Cristo falando ao seu coração. Dá crédito a essa palavra, que essa palavra entra no teu coração e vai fazer uma transformação, vai ser gerado de novo, e o Espírito Santo vai fazer da sua vida uma nova criatura. Você vai ter novidade de vida, você vai viver em paz. Nós sabemos que o mundo jaz maligno, tudo nós vemos que está cada vez pior a situação do nosso mundo, pestes, fome, guerras, em todas as áreas nós vemos que as coisas estão se apertando, mas com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu quero dizer para você, querido ouvinte, nesta tarde, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra gloriosa, de salvação para as nossas vidas. E Deus é maravilhoso. Deus morreu pelos nossos pecados, levou os nossos pecados sobre si. Ele veio para as prostitutas, Ele veio para os adúlteros, Ele veio para os assassinos, Ele veio para os mentirosos, Ele veio para os idólatras, Ele veio para todos os pecadores sem exceção. Mas basta nós ouvirmos a sua voz e dar crédito para que os nossos pecados caiam por terra, sejam apagados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E nessa tarde de hoje você tem a oportunidade de confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é religião, é salvação, é um Salvador que existe, poderoso para mudar o destino da humanidade. Glórias a Deus. Vamos agora ouvir a irmã Denise com a oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler aqui um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 23. Só o verso 1 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos um pastor, nós somos como as ovelhas, E tem três características da ovelha que eu queria citar aqui. A primeira é que ela obedece à voz do seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor e ela está andando sempre junto no rebanho, junto com o seu pastor. Então, para nada nos faltar, nós temos que aceitar ser ovelhas desse bom pastor, sendo obedientes, estando sempre com ouvidos atentos e andando debaixo da palavra desse bom pastor que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É bem-aventurado aqueles que têm o Senhor por seu pastor, é porque nada lhes faltará. Aleluia. Vamos fazer uma oração. O evangelista irmão Beto estará trazendo uma mensagem final nessa tarde de hoje. Glória Senhor a Deus. nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, aproveitar mais também uma para vez, agradecer ao Web clamamos Rádio ao Profeta, Senhor, que está nos e continue acompanhando, João falando Henrique, a todos conosco. que estão na live. Usa agora Deus aqui nos nos teus abençoe servos, em será o nome de Jesus. instrumento, Senhor, para anunciar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz, ó Pai, e não somente ouvir, mas seguir após ela, pondo em prática a Sua palavra, para que assim o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus, nesse momento, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por estar aqui nessa tarde mais uma vez, para poder anunciar a boas novas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, que privilégio, que oportunidade está batendo na porta de cada um nessa tarde. Este é um privilégio que a qualquer momento pode se findar. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho de São João. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. São João, capítulo de número 3. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, aleluia, acompanha comigo essa leitura. João 3:16. Aleluia. João 3:14 a seguir. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então nessa tarde já ouvimos aqui palavra que dá para salvar o mundo inteiro. A Bíblia diz que por causa de Adão e Eva, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, como Ele é amoroso, o Senhor jamais criou o ser humano para ter uma condenação eterna. O Senhor jamais criou o ser humano para ser condenado. O Senhor, Ele faz de tudo. Ele tira nós do nosso aconchego, da nossa casa, para vir aqui nessa tarde anunciar uma porta de escape para você. Vocês são, o ser humano é um povo muito inteligente. O ser humano, ele sabe muito bem que tudo que ele está praticando não tem agradado ao Senhor. Não tem jeito de nós adorar a dois senhores, ou de odiar a um, amar o outro. Não podemos servir a Deus e aos deuses deste mundo. Ou nós escolhemos o verdadeiro Deus que vai nos livrar do fogo do inferno, ou nós
continuemos com o coração endurecido, e naquele dia vai ser um sofrimento eterno. Esses dias eu perguntei para alguém: você sabia que daqui 2000 anos você vai estar existindo? Ele disse: eu não. Eu perguntei para ele: você sabia que não existe purgatório? Ele disse: eu também não. Então, a partir de hoje, você não é mais inocente. Eu estou te avisando que para ir morar no céu, tem que reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então a Bíblia está dizendo aqui que, aleluia, que quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como eu disse, o mundo jaz no maligno por multiplicar a iniquidade. O amor da humanidade está no esfriamento total. Hoje é pai contra filho, filho contra pai, nora contra sua sogra, sogra contra nora. Hoje há uma desavença neste mundo, mas o Senhor, Ele está dizendo aqui que amou o mundo de tal maneira que tem uma porta de escape para mim e para você. Você, nesta tarde, será que você não interessa? Daqui 2000 anos, você está nas mansões celestiais, estar ali do lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a tua escolha nesta tarde? Será que do jeito que está, tá bom? Não está. Muitas das vezes o adversário das nossas almas, ele põe prato até que parece ser belo, prato até que parece ser bonito, mas o fim dele vai ser morte, vai ser tristeza, vai ser ranger de dente, vai ser angústia. Mas nesta tarde o Senhor quer que a humanidade escapa por tua vida. Você não tem interesse de conhecer as Escrituras, você não tem interesse de conhecer o poder de Deus. Então nessa tarde estamos aqui para te dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para resgatar as almas, porque já foi dito aqui no Evangelho de São Marcos que, aleluia, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nesta tarde, ouvinte, não viemos aqui para bater de frente com o pecador, viemos aqui para falar que o que separa o homem e a mulher de Deus é o pecado. Não tem jeito de dizer que ama Deus, não tem jeito de dizer que é um cristão se continua ainda no pecado, porque o que separa a humanidade de Deus é o pecado. E nós então, aqui diz a Bíblia que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo, aleluia, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, para ser um servo de Deus, para dizer que tem Deus, para dizer que tem Jesus, tem que abandonar o pecado.
porque o Senhor Nicodemo, aqui é um homem instruído na palavra, ele conhecia as Escrituras de frente para trás, de trás para frente, mas ele não estava entendendo a palavra do Senhor. Então diz a Bíblia que ele foi ter de noite com o Senhor Jesus, e ali ele estava, ali no seu coração não estava entendendo, mas Jesus disse para ele: olha, quem não nascer de novo. E Nicodemo disse: aleluia, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Você não interessa conhecer as Escrituras nessa tarde? Você não quer ser liberto desse pecado que está te matando aos poucos? Hoje as pessoas dizem: eu tenho uma religião, eu tenho um Deus, eu não preciso virar crente. Mas será que essa vida que você está levando vai te levar ao céu? Aleluia! Porque a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, sereis livre. Então tem livramento para você e para mim nessa tarde, porque a qualquer momento essa porta da graça ela vai se fechar. Aleluia, pode ser hoje. Quem sabe muitos estão dizendo aí: por que esses crentes estão nos perturbando? Por que eles não ficam na casa deles? Sabe por quê? Porque talvez amanhã você vai procurar um crente para orar por você e não vai ter ninguém aqui na terra. Vai sair um povo de Delfim Moreira, vai sair um povo de Itajubá, vai sair um povo do mundo inteiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que abandonaram o pecado, porque só consegue abandonar o pecado quem tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo que tem o pecado. Ele vem para convencer o homem, aleluia, mas ele não mora na mesma casa que tem pecado, ele não fica, aleluia. A Bíblia diz que o adversário das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Você não quer vida nessa tarde? Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou aqui nessa tarde pregando. Outrora, 25 anos atrás, meu casamento estava indo embora, porque eu estava infiltrado na cachaça. O meu casamento estava indo embora, porque eu virava à noite jogando truco e abandonando a minha família, bebendo dia de noite. Mas aí quando foi um dia, me deu um desespero, falei comigo mesmo: eu sou um religioso, eu sou uma pessoa que faço bem, mas eu estou muito triste, porque estou perdendo a minha família. Nesta tarde, aleluia, o Senhor me traz aqui para te dizer que Ele quer libertar o teu marido, quer libertar o teu filho, quer libertar a tua filha. Ele veio para isso. E nesta tarde, ouvinte da palavra de Deus, corra depressa e antes que essa porta se feche. Que Deus abençoe a cada um nesta tarde. Aleluia, glória. Amém, glórias a Deus. Quero passar aqui o tempo do trabalho para o pastor Wesley. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queremos aqui agradecer a todos os ouvintes que educadamente escutou estas palavras e também fazer-lhes um convite. Nós temos culto logo mais às 18h30 ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
na Avenida JK, número 451. Você é o nosso convidado. Vai ali, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero agradecer aqui o diácono Rafael, juntamente com a sua família, por ter aberto as portas da sua casa para poder anunciar este evangelho. Agradeço também todos os irmãos que participaram conosco, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em cada coração. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que nos concede, por este culto, Senhor, realizado, pedindo a bênção do Senhor sobre este bairro, sobre todos os moradores deste bairro, todos que ouviram esta palavra, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa operar libertação. Ó Deus eterno, continua conosco, nos dando graça e vitória, é o que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus. Está terminado. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Jesus é bom.